Bom dia. Bom dia, Lívia. Dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Bom dia, Tati. Mais um domingo meditativo. Oi, Danilo, tudo bem? Bom dia, Grace. Oh, coisa boa. Eu antecipo esses domingos, vocês sabem, eu fico aguardando aqui. Eu acho tão gostoso a gente estar junto. Uma energia tão boa. Guardar um minutinho, o pessoal vai entrando. Aqui tá um tempo bem nublado em Araçoiaba da Serra, lindo demais, não dá nem para ver o Morro Ipanema, que normalmente é uma visão que eu tenho muito, né, que é um presente na minha varanda, mas tá lindo, tá bonito demais, tudo dá um ar de mistério no mundo quando tá tudo coberto de nuvem desse jeito. Bom dia, Lucas, Fá, bom dia todo mundo. Vamos lá, já vou pedir para vocês que já chegaram, mandarem um aviãozinho aí para quem acha que emoção, né, que ênfase é evidência, né? Se a gente acha que a gente tem uma ênfase nas emoções, aquilo é evidência. Então, nós vamos falar sobre emoções hoje, que é uma coisa super poderosa. Então, vou pedir para vocês mandarem aí um aviãozinho para quem vocês acham que pode curtir essa live também. Porque o assunto hoje é quente, né? Emoção é o que move o mundo. E então é pertinente a todos nós, né? É o que move o mundo, é o que polariza, é o que divide, é o que une. Emoção é tudo para um ser humano, né? Então é sempre um assunto importante para a gente tratar. Muito bom. Vamos lá. Então, antes da gente começar no nosso assunto, eu queria convidar vocês para a minha Masterclass. Não se esqueçam de se inscrever, o link está aí na bio. Dia 28 de janeiro, às 8 da noite, eu vou fazer uma Masterclass sobre transformação. E é imperdível, tá bom, gente? É muito, muito legal. É realmente um momento onde a gente começa a entender. Para mim, né, é onde a vida para de fazer sentido e ela começa a fazer sentido. Quando a gente entende ou ressignifica o nosso paradigma, o nosso jeito de olhar para a vida, né? Nosso paradigma hoje atual, ele não comporta... Bom dia, Fafá, bom dia, Pati. Ele não comporta mais o nosso momento, né? A gente está expandindo. Então, a nossa maneira de olhar o mundo, de interpretar a realidade, ele não comporta mais, não serve mais, ele ficou apertado para a gente. E é sobre isso que eu vou falar na minha Masterclass, então eu convido vocês todos a estarem lá e dividirem também com quem vocês imaginam que possam estar passando pelo mesmo gatilho de transcendência que a gente chama, né? Que é essa sensação de que a gente sente que algo é possível, mas a gente não consegue, às vezes, identificar o que e não consegue encontrar o que é, de novo, dentro das lentes e realidade das quais a gente está vendo a vida. Então, eu vou tratar desse assunto e ao final dessa Masterclass, a gente abre o novo curso de meditação não dual, né? As novas turmas. Começa a turma 2 e para quem quer se aprofundar mesmo nas posturas do ser desperto, né? Se aprofundar em meditação não dual e se aprofundar em estabelecer a própria vida nesse paradigma, é fundamental, tá bom? Então, se inscrevam aí, o link está na bio. E vamos lá para o assunto de hoje. Nós estamos falando que ênfase não é evidência. É uma frase de impacto, né? ênfase não é evidência. Bom dia, Gi. Bom dia todo mundo. Oi, Alfredo. ênfase não é evidência. Muito bom. Por que eu acho que esse tema é importante? Nunca é demais, nunca vai ser demais a gente reforçar a ideia
de que a nossa capacidade, o que eu chamo de maturidade humana, é a nossa capacidade de ficar em pé em meio a um turbilhão emocional, sem perder a nossa capacidade de resposta, a nossa responsabilidade, a nossa habilidade em responder. Por que que isso é importante? Porque no nosso momento evolutivo, no momento onde a gente está hoje, a gente reage às emoções, né? Jung já dizia que o homem está a meio caminho entre as bestas e os anjos. Então, o que fazem as bestas? As bestas reagem, né? Na linguagem freudiana, elas têm um instinto de reagir. Então, se eu estou andando numa trilha e eu piso numa cobra, ela vai me picar. Esse é o instinto dela. Eu não tenho como dizer para a cobra: dona cobra, me perdoe, não foi minha intenção, eu não vi você aí, eu não queria te machucar. Não tem arrazoado possível com a cobra, onde ela vai entender o que eu estou falando, porque a cobra está agindo a partir de um instinto, né? E qual é o instinto dela? É de defesa, ela tem que se defender, certo? Quando Jung, então, eu estou usando Freud e Jung aqui, né? Então, Freud trata isso é instinto, e para Freud os seres humanos não têm necessariamente instintos, eles têm pulsões. Por quê? Porque com o ser humano você consegue, no mais das vezes, no mundo ideal, você consegue arrazoar, né? Você consegue, mesmo com a gente mesmo, a gente fala: nossa, né? Deixa eu ponderar. A gente tem capacidade, como eu já falei para vocês aqui, de metaconsciência. Eu consigo pensar sobre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Esse espaço que os animais não têm, né, é o que faz com que o ser humano não tenha instinto, ele tem pulsão, ele tem uma tendência de resposta. Mas existe uma capacidade de abrir um hiato, um espaço entre a minha resposta, entre a minha tendência e a resposta que eu dou, né? Então, quando Jung nos falava, né, Jung era um dos discípulos de Freud, depois criou toda a linha psicanalítica dele, mas quando ele diz que a humanidade, né, o ser humano está a meio caminho entre as bestas e os anjos, uma maneira da gente olhar para isso é essa. Nós temos tendências, pulsões, nas palavras de Freud, né, mas não necessariamente instinto. Porque para o instinto não tem espaço. Ele acontece, o bicho reage, né? Agora, como nós estamos a meio caminho, a gente ainda tem esse bicho dentro de nós. Nós temos uma tendência de resposta. E normalmente a nossa tendência de resposta, ela vai ser justificada pela ênfase. Quanto mais... Oi, tudo bom, querida? Quanto mais... ênfase, quanto mais intensa for a minha emoção, mais na minha interpretação, o que está acontecendo comigo, o que está disparando a emoção é verdade, né? Porque como pode não ser? A emoção é pura realidade. Eu estou vivendo uma realidade emocional. Logo, aquilo que dispara essa emoção é verdade. E quanto maior for a minha emoção, mais verdade é aquilo que dispara. Faz sentido isso, gente? Porque é isso que nós vamos disputar hoje. Gentilmente, eu quero disputar com vocês que a ênfase numa emoção não necessariamente significa que o que dispara essa emoção é verdade. E a gente nunca olha para isso. Então, esse é o outro, imagina, a outra metade do caminho, né, que a gente precisa trilhar. É a nossa capacidade, então, de ficarmos, de sustentarmos, de suportarmos uma ênfase emocional, né? Eu poderia colocar aqui um turbilhão emocional, e manter toda a nossa capacidade de resposta, não de reação. Responder a isso não como um instinto, como se eu fosse um bicho que teve a cauda pisada, mas como um ser humano que tem a capacidade, a metaconsciência, né? A capacidade de parar, olhar para esse cenário em meio ao turbilhão emocional e questionar se de fato o estímulo que disparou aquela emoção é verdade.
Porque o que a gente vai descobrir, e é o que vocês vão descobrir, eu aposto na minha cabeça que é o que vocês vão descobrir, é que não é. Mesmo que a emoção seja verdade. E eu vou usar um paralelo aqui. Eu acabei de ver a saga Senhor dos Anéis. Eu sou delay com filme, tá, gente? Era 2002, eu não tinha visto a saga inteira ainda. Eu não assisto muito filme, mas pronto, eu tava conversando com o Greg, ele falou, a gente tem que ver a saga, fizemos uma maratona essa semana aí. E pra mim demora, eu não tenho capacidade de ficar 3 horas na frente da TV, então eu vejo 1 hora por dia. Mas pronto, eu lembro que em 2002, quando eu assisti um pedaço desse filme, tinha acho que no filme 3 tem uma aranha gigantesca e eu achava que eu tinha aracnofobia na época. Ou eu vivia essa experiência de que eu achava que eu morria de medo de aranha. Né? Hoje já não é mais tão verdade. Eu sou capaz de responder para a aranha, às vezes reagir a ela. Embora tenha uma tendência, uma pulsão de hora que eu vejo uma aranha, e tem bastante aqui em casa, que a gente mora, tem bastante mato aqui em casa. Aquilo dá né? Mas de qualquer maneira, hoje eu não saio gritando, tendo xilique pela rua. Mas pronto, a época, lá em 2000 e alguma coisa, quando esse filme saiu, eu me lembro de que eu estava vendo um pedaço desse filme e tem essa parte que tem uma aranha gigante lá, que eu falei, eu não vou ver isso, não consigo ver. Porque aquilo disparava uma repulsa, né? Quem tem fobia sabe o que é que eu tô falando, né? Quem tem medo sabe. Uma repulsa que falou, aquilo me impressionava, eu não conseguia dormir à noite, e eu não vi. E dessa vez, acho que um pouco mais madura, né, com maior capacidade de resposta, eu falei, eu vou ficar aqui e vou sustentar a emoção da tensão, né? E toda a saga do Senhor dos Anéis é classicamente aquela tensão entre a guerra entre o bem e o mal, né? Uma coisa que move a humanidade há milênia, né? Tem os bonzinhos de um lado, os malzinhos do outro, e aquela tensão que vai crescendo, e aquela guerra, e os exércitos indo para a guerra, e aquela música, que até todo aquele drama, né? Que é o que faz com que a gente fique ali colado na TV. Né? Imagino que se fosse um filme só sobre a vida dos hobbits no condado, e que bonitinho que eles estão catando abóbora, a gente não ia ficar, né? Não ia ganhar os Oscars que ganhou, não ia ter o apelo que teve, porque, de novo, na nossa vida humana, nesse momento da humanidade, a gente se sustenta no drama, a gente se alimenta dele. Voltando para a coisa da aranha, eu estava aqui, né, também, isso foi ontem à noite, eu estava aqui preparando essa fala com vocês. Quando eu falo preparar a fala, não é uma coisa de sentar e preparar isso, porque não é uma aula, tá, gente? Eu estava, na verdade, aberta para aquilo que a vida estava me trazendo. E uma das coisas para as quais eu me abri era aquele momento de ficar sustentando a emoção da repulsa de ver aquela aranha gigante atacando lá o herói do filme. E é muito interessante, porque a emoção é muito real, né? A aranha não era, né? Se eu olhasse dos lados para fora da tela, não tinha aranha me atacando, não tem aranha gigante. Tem uma ou outra aranha aqui em casa, mas é pequenininha. E a gente tende a colher num potinho e jogar lá, né, no terreno do lado da rua. Mas não tem. O que disparou a emoção não era a realidade, né? Eu não estava diante de uma ameaça de nada. Nenhum ogro me atacando, nenhum orc, nenhuma aranha gigante. Mas a emoção naquele momento é muito verdadeira. Ela é muito presente. Então, quando a gente está diante de um filme, dá pra ver o que eu tô falando, não dá? Né? Quem nunca, né? Se você está assistindo um filme que dispara uma emoção com a qual você se relaciona, seja ele um filme pornô, seja um filme de terror, seja uma cena de amor, né? Você se relaciona com aquilo deflagra uma emoção em você. Agora a gente consegue ver, né, no filme que no filme, apesar de para a mente não ter essa diferença de realidade, é por isso que a gente sente a emoção no corpo, a mente não sabe a diferença da aranha na tela e de uma aranha efetivamente me atacando, né? A princípio ela não sabe, eu preciso agir nessa diferença, eu preciso dizer para minha mente, a aranha tá só na tela, se eu olhar aqui, eu tô gostosinha aqui, abraçada com meu marido nessa salinha de TV gostosa, e aí não tem nada acontecendo de importante. Então a gente tem que dizer isso para nossa mente, porque senão a gente é pego, imerso na emoção. Para o filme fica fácil a gente ver, né? É fácil disputar com a minha mente, que a hora que eu tiro o olhar da minha tela, em volta de mim nada disso é verdade. Mas e quando isso acontece numa relação?
E quando a gente está diante de uma discussão, de uma relação que nos é cara e importante, e que o nosso papel nessa relação, a nossa identidade está sendo questionada ali, né? Não fica tão fácil assim. Então, o que eu estou dizendo é, num relacionamento, por exemplo, né, numa relação profissional, ou de amizade, ou afetiva, quando eu estou diante de uma intensidade emocional, ou seja, quando um evento emerge, que me parece que é o outro que fez, e ele dispara em mim uma cascata emocional, eu tendo a achar que, como a emoção é realidade, o que provocou a emoção também é. Né? Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês concordam comigo? Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo? Vou esperar uns joinhas aí, gente, se eu não tô... Porque às vezes eu vou sozinha, eu não quero ir sozinha, eu quero ir com vocês. Faz sentido o que eu estou falando? Na hora que a gente está diante de uma relação, de uma discussão, por exemplo, né? Vamos trazer uma emoção aqui. Ou de uma... Obrigada, Tati. Ou diante de uma ideia, né? De que, por exemplo, se eu não acredito em relacionamento, ou acho que o meu destino é ficar sozinha, porque no fundo tem uma crença que eu comprei, né? De que eu não sou suficiente para viver uma relação. E a hora que aparece o fim de uma relação ou a ameaça de o fim da relação diante de mim, aquilo vai deflagrar aquela emoção. E aí, quanto maior a emoção, mais eu acredito que o gatilho que deflagrou ele é verdade, essa emoção é verdade. E não é exato, Paty. Tem a diferença entre a realidade externa e a minha interpretação. Mas veja bem, Tati, Paty, essa diferença é uma diferença que para nós ela não é diferença. Por quê? Porque não existe realidade externa e realidade interna. Existe a realidade que eu atuo. Né? Realidade para mim é aquilo que eu estou vendo. E é isso que, bem, a Paty colocou aí, eu quero questionar com vocês. O fato de eu estar vendo e o fato da emoção ser real não torna o que a provocou real. Certo? Pra gente é muito difícil, quer dizer, é fácil a gente entender isso, mas é muito mais difícil a gente viver isso. E o meu convite para vocês é para viver a história. Eu quero que vocês vivam, né? Meu convite é, vocês vivam o que eu estou propondo para vocês aqui. Porque senão tudo isso vira uma coisa legal que a gente faz no domingo de manhã, que a Simone é alguém que eu conheço que parece que vive isso, né? Porque quem não me conhece de fato não pode acreditar em mim, mas pode não necessariamente, não tá vendo, né? Mas quem me conhece sabe. E pronto. E no final do dia vocês ficaram com a história de que ouviram alguém dizer que isso é possível. E não é isso, gente. Não é o meu convite para vocês, não é esse conhecimento. Meu convite para vocês é experimentar essa realidade. Né? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a hora que você consegue ter todas as suas, a sua aquarela de respostas, né? Diante de uma situação, você começa a ver a realidade como ela é e não como você está interpretando ela. Difícil desconstruir essas crenças que provocam reações, principalmente as danosas. Muito difícil, Márcia. E principalmente muito difícil porque a gente experimenta elas como sendo uma interpretação de realidade. É por isso que quando falam que cada um vive no universo que escolhe para si, isso é literal, tá, gente? Isso não é uma metáfora. Isso é literal. Se eu vou escolher viver num universo onde eu acredito que eu não sou suficiente para ter uma relação, né? Que eu não sou uma pessoa suficiente, por exemplo, tô falando aqui porque solidão é uma coisa muito difundida, né? Na nossa experiência humana. A gente tem muito medo de ficar só. E não só medo, porque algo em nós sabe que a gente não nasceu para ficar só, e algo mais profundo em nós sabe que a ideia de que eu não sou suficiente para ter uma relação, ela é falsa. Porque a vida nos trouxe com todas as possibilidades para a gente viver tudo o que a gente quer. Né? E no fundo, lá bem no fundo a gente sabe disso. É por isso que a vida não nos dá sossego. Por quê? Se de fato se eu acreditasse na crença de que eu não sou suficiente para ter uma relação, eu não teria e pronto. Eu estaria tranquila com isso. Mas acontece que a gente não fica tranquilo com isso. A gente quer porque quer ter alguém.
Ou a gente quer porque quer aquele emprego diferente, ou aquela ocupação diferente, ou aquela vida diferente, ou aquela experiência diferente. Se de fato as nossas crenças fossem a absoluta verdade para nós no nível profundo, não teria conflito, percebe? Mas existe um conflito. E qual é o conflito? Na minha experiência, o conflito é que o que é de mais elevado e melhor em nós sabe que a vida não se restringe às nossas interpretações de realidade. Portanto, fica nos provocando o tempo todo a querer mais e buscar mais. Na nossa jornada de querer mais e buscar mais, a gente tem todo o caminho até Mordor, né? Que é cheio de desafios. E quais são esses desafios? Desconstruir as crenças, que basicamente é desaprender o que não é verdade, desaprender o que não é realidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, gente, no caminho que eu estou convidando vocês, não é tanto aprender o que é verdade, porque a gente sabe o que é verdade. A gente sabe antes de saber, porque nós somos uma expressão da verdade. Mas é desaprender o que não é verdade. É desaprender o que é irreal. Então, o nosso caminho é mais a respeito de deixar ir, né, crenças limitantes, é mais a respeito de deixar ir aquilo que não é real do que de aprender o que é real. Porque o que é real não precisa ser aprendido, já é. Percebe? Essa é a carga, é a potência da verdade. Ela já é, independentemente de eu saber que ela está lá ou não. Não é? Então, um caminho espiritual, ou um caminho de libertação, ou um caminho de desapegar, desaprender, deixar ir, soltar aquilo que é irreal. E uma das coisas que são irreais, embora a gente experimente como sendo reais, né, como real, é a nossa crença de que uma intensidade emocional representa uma verdade. E como é que a gente desconstrói essa crença, né? A Paty está dizendo aqui, desaprender crenças limitantes e colocar outras crenças positivas no seu lugar. Tati, eu iria até um pouco mais adiante disso. Não é crença positiva. Nós não estamos falando de crença. Nós estamos falando de verdade. Quando a gente... Porque percebe o que eu estou dizendo aqui, gente? Não é, né, isso tem um pouco a ver com o que eu falei a semana passada, não é tanto a respeito de nos resignarmos às nossas imperfeições, o caminho que eu proponho para vocês, que eu convido vocês a seguirem, né? Não a me seguirem, mas seguirem o caminho. Ele não é tanto a respeito de nos resignarmos às nossas imperfeições, mas a respeito de o que mais, além do que eu entendo por imperfeições, existe na minha experiência. Em que outras dimensões eu existo, além daquelas nas quais eu tenho crenças limitantes, como um ego ou como uma pessoa traumatizada, né? Porque todos somos nesse sentido, todos temos traumas emocionais, uns mais, outros menos, mas essa é a realidade de todos nós. O que mais, além das imperfeições, está lá? Porque se vocês começarem a olhar para isso, vocês vão perceber que existe uma dimensão que não é crença, ela é verdade, maiúscula. Ela não precisa de você acreditar em nada, ela não precisa de nenhuma religião que a suporte, ela não precisa... É o que é. Por isso que a gente fala que consciência é. Né? Quando Moisés pergunta para a sarça, quem és? A resposta é, eu sou. Não existe necessidade de atribuir nada para o que é, porque o que é já é. A gente pode até dizer, toda a bondade, todo o amor, toda a beleza, todas essas são atribuições humanas, leituras humanas para algo que é sobre-humano, que é. Mas que também é uma dimensão de quem nós somos, porque esse sou eu e é você. É o mesmo atrás. Percebem? Então vejam, entrei aqui falando das grandes verdades universais, né?
Mas o que eu quero, vamos voltar para a questão das emoções, né? Márcia está dizendo que é difícil para nós viver sem crença alguma. Márcia, mas é mais difícil, não é nem questão de viver sem crença alguma, difícil para nós é abrir mão do drama. Essa, acho que na minha experiência, pelo menos, é onde eu vejo que existe que é a nossa maior dificuldade. Quem é você sem o seu drama? Quem é você sem a sua dor? Quem é você se a vida já estiver resolvida? E aí todas as batalhas pelas quais a gente acorda de manhã e luta, né, e se move e quer viver, já tiverem ganhas para nós. Percebe? Porque nesse nível de profunda verdade, e Márcia está dizendo que a minha fala, acredita ou não, então Márcia, é minha fala, mas o meu convite para você não é acreditar em mim, é que você siga o caminho. É que você siga os passos do caminho e veja por você mesmo, porque daí você pode chegar à conclusão de que não é, e isso deixa de ser verdade para você, né? A minha única função aqui é inspirá-los a seguir um caminho diferente daqueles que vocês vêm seguindo. E me parece que deve ter uma relação com isso, do outro lado de lá, da parte de vocês, né? Porque senão vocês não estariam aqui. O que vocês estão aqui, se o caminho que vocês estivessem agora tivesse respondendo todas as suas demandas, vocês não estariam buscando por alguma coisa outra. Faz sentido isso? Não é? E eu tô aqui te dando uma perspectiva que você pode começar a trilhar e descobrir que não é nada do que você quer. E tudo bem, porque o meu papel é dar perspectiva. O que vocês vão fazer com isso não me pertence, não está no meu controle, né? E nem no meu desejo de controlar. Faz sentido? Então, perguntas poderosas, exatamente. Quem é você sem seu drama? Não é? Quer dizer, porque vocês percebem que é isso, me parece, né? De novo, na minha experiência, tanto terapêutica quanto da minha própria vida, quanto do meu próprio caminho espiritual, me parece que esse é o maior obstáculo para a gente realizar a nossa verdadeira natureza. Esse é o maior obstáculo para a gente realizar uma vida que já existe sem o drama, porque ela é uma dimensão da nossa existência. A gente só não vê porque a gente está colado na única dimensão onde o drama existe. A gente está fixado, a gente tem nossa fixação, a nossa atenção fixada no drama, não é? Como eu falei, se a gente fizesse um filme onde a vida fosse uma vida monótona dos hobbits lá no condado, ele ia ter 5 minutos de filme e deu. Talvez não teria uma audiência lá muito... Ninguém fica vendo esse filme. Na verdade, ele não faz sucesso. Não é? E por que ele não faz sucesso? Ou seja, volta a pergunta poderosa então. Quem é você sem acreditar que você é suficiente? Quem é você acreditando que você é suficiente para ter as relações que você quer? Que a vida vai te dar todos os recursos que você precisa para você ter a vida que você almeja ou para viver profundamente uma vida alinhada com o universo, que é uma vida que não exige luta. Quem é você se você não estiver batalhando pelo seu jantar? Não é? Então veja, quando eu estou dizendo para vocês que emoção não é, né, ênfase não é prova de evidência, a ênfase emocional, ela é prova do nosso apego ao drama, mas não necessariamente ao que a gente está contando pra gente que aquilo provoca, né? Então, se eu me sentir profundamente solitária, não solitude, tá, gente? Solitude é uma coisa diferente. Solitude, pessoas introvertidas como eu, a gente precisa mais de solitude. Todo ser humano precisa de solitude, me parece. É uma necessidade humana, que é aquele momento onde a gente tá com a gente só a gente, nossos botões, né? Pessoas introvertidas precisam mais, elas se energizam na solitude. Eu não estou falando de solitude, estou falando de solidão. Solidão que é a sensação de separação. A sensação de que eu estou sozinha no mundo, de que eu não tenho, né, sozinho, de que eu não tenho par, de que eu não tenho com quem dividir a vida e partilhar. Isso é solidão, né? Então, e a gente morre de medo da solidão. Então, mas se eu entender que não importa o quão solitária, né, em meio à solidão eu esteja me sentindo, e aí isso vai deflagrar uma série de interpretações sobre a realidade, uma série de histórias. A gente conta a história.
Ah, eu tô sozinha porque bem que a mamãe falou que eu era teimosa e ninguém gosta de ficar perto de gente teimosa. Ou qualquer outra história que você conte aí, né? Eu tô aqui dando um exemplo. Né? Eu tô sozinha porque eu sou muito opiniosa e ninguém gosta de vir ficar com alguém que é opinioso. Ou eu sou sozinha. Qualquer história, porque eu não sou bonita o suficiente, inteligente o suficiente, gostosa o suficiente. Qualquer história que você conte, que venha, né? Quanto mais sozinho eu me sinto, a tendência é, nossa hoje, né, pela lei de realidade que a gente vê, é acreditar que mais é verdade. Esses argumentos são verdade. Entende? E é isso que eu estou disputando com vocês. Porque se você for olhar para o seu argumento, ele é pautado num pensamento, simplesmente. É uma ideia sua ou de outra pessoa, sua volta importante, que você comprou como sendo verdade, por qualquer motivo, que não interessa, né? Você comprou aquilo como sendo verdade. Então veja, isso não está calcado no fato. Percebe? A sua solidão, ela não é calcada. Você definiu qual é o critério. E daí você começa a buscar esse critério em todas as suas relações. Quando a gente entra numa relação, a gente já vem, eu estou usando a solidão, tá, gente? Mas isso é verdade para qualquer emoção. Quando a gente entra numa relação, a gente já vem com toda a nossa bagagem emocional. Com todas as crenças a nosso respeito. Certo? Aí a gente começa a buscar na relação inconscientemente a confirmação desse critério. Não é? Então, por exemplo, se eu cresci achando que eu sou muito opiniosa e ninguém gosta de gente opinioso, agora na primeira discussão na relação que eu tiver com o parceiro, e aí eu vou lá sustentar a minha opinião, eu falo, também não dá para conversar com você. Pronto, aquilo vem. Ah, tá vendo? Não vai dar para ficar comigo. Só que a gente nunca olha para a realidade desse fato. Será que não dá para ficar comigo mesmo? Será que de fato ninguém gosta de gente opinioso? Será que de fato eu não sou suficiente para sustentar uma relação? Ou eu estou perpetuando um critério e depois buscando esse critério em todas as relações? Ah, homem não presta, ou mulher não presta. Será que de fato nenhum homem presta? Ou nenhuma mulher presta? Aí eu vou começar a buscar, para provar as minhas crenças, um monte de relacionamento onde homem não presta e mulher não presta. Mas são todos esses os relacionamentos que tem no mundo? Será que se eu olhar para o lado de cá, eu não vou começar a encontrar relacionamentos onde homem e mulheres prestam e tem um monte de coisas bárbaras para oferecer e a relação dá certo e as coisas são boas, e a gente tem troca, e a gente pode ser a gente mesmo e dar a mão para o parceiro e para a parceira e crescer e florescer numa relação? Será que eu tenho olhos para isso? Entende, gente? Então, agora, se eu tiver olhos para isso, o que acontece com as minhas crenças? Elas sucumbem, não é? Elas começam a granular e... Então, volta a pergunta, quem é você sem a sua crença? Quem é você? Quem sou eu sem ser a mulher cheia de opinião e com quem é tão difícil estar junto? Se eu não for essa pessoa, quem sou eu? Não é? Então a minha experiência, gente, mostrou para mim que eu sou muitas outras coisas fora das lentes de realidade com as quais eu cresci. Mas para isso é preciso você sustentar a emoção intensa sem se perder nela, não é? Mesmo que ela tenha muita ênfase. Porque percebem que o drama nos dá senso de realidade, o drama nos dá senso de identidade. Eu nunca vou cansar de dizer isso para vocês o suficiente. O drama nos dá senso de identidade. Define quem eu sou, quem o outro é, né? Eu sou esta pessoa e não aquela. Eu tenho essa dificuldade com a vida e não a outra, né? Então isso nos define. É por isso que a gente está apegado ao drama. No fundo, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer chocante, por favor, não se ofendam, tá? Porque todos nós fazemos isso e a gente não faz de propósito, a gente não faz porque ninguém ensinou pra gente diferente. A gente teve a chance de aprender diferente até então, pelo menos. No fundo, não é que tem pouca liberdade na vida ou pouca abundância, é que a gente não dá conta dessa liberdade toda, não é? A gente não dá conta de sustentar um lugar emocional no qual eu vou tentar bater no limite, eu não acho ele. Limite, gente, é a parede num quarto escuro. Te dá segurança. Se você estiver num quarto absolutamente escuro e você começa a tatear e você acha a parede, imediatamente você começa a sentir um nível de segurança. Imagina você ficar
caminhando eternamente no escuro sem saber. Agora eu vou puxar vocês a esticar ainda mais, já que vocês estão aqui comigo ainda. Não foram embora. O caminho espiritual é você estar o tempo todo no desconhecido e apreciar isso. O que, Simone? Você tá louca? Obrigada. Pá! É isso. E apreciar isso. É por isso que a vida espiritual... Oi, Carol! Sou louca! Que saudade! É por isso que a vida espiritual é uma vida tão cheia de... Gente, apagou minha luz aqui, coisa interessante. É por isso que a vida espiritual é uma vida que não tem mesmice, não tem chatice. Quando aparece o tédio é só porque ele é um momentum que é mais uma experiência na vida. Porque você está o tempo todo caminhando num lugar que você não sabe qual é. A vida ela é uma eterna surpresa. Percebe? É outro jeito de estar no mundo, onde você vai acordar na segunda de manhã e nunca vai ser a mesma segunda. Jamais. Então, é uma vida, ela é rica, ela é criativa, ela é intensa, porque você não está vivendo a mesma história o tempo todo. Por isso que chama maturidade da vida adulta, gente, é isso. Maturidade humana é você não precisar, como uma criança, que a vida fique repetindo a mesma historinha para você o tempo todo, porque você precisa de segurança, está construindo ideias a respeito do mundo. Porque a jornada espiritual é desconstruir ideias a respeito do mundo. E ser um com o momento presente, com toda a novidade que ele traz. Porque ele nunca será o mesmo. Percebem? Que a dinâmica é toda outra. E por que é que a gente gosta? Né? Eu falei duas coisas, apontei para duas coisas para vocês. É vocês estarem diante do desconhecido e apreciarem isso. Por que vocês apreciam? Porque junto com isso, junto com a nossa capacidade de sustentar emoções difíceis sem nos perdermos, né? sem acreditar nos padrões que a mente está trazendo, as histórias que a gente está contando, vem uma confiança absoluta na vida. Que, de novo, não é crença. Ela não precisa que você acredite. É um saber antes de saber. Ele brota junto com a liberdade e a felicidade inerente do ser. Então você não precisa da segurança, porque você já tem toda a segurança que qualquer pessoa precise. Que é que a certeza, o saber maiúsculo, que é uma sabedoria, não é um conhecimento, de que quem quer que esteja tocando esse barco chamado vida, nesse pontinho azul chamado Terra, nesse pedacinho de galáxia, no meio desse universo com 100 trilhões de galáxias, né? Não sei quem contou, mas eu tô aqui repetindo o que me falaram, sabe exatamente para onde tu tá indo. E sabe exatamente o que é preciso a cada instante. Inclusive, se no próximo instante, e esse instante vai chegar, o que é preciso seja a sua morte, a morte disso aqui. Então percebem que é um outro jeito de estar na vida. É um outro jeito de se relacionar com o desconhecido. Você está livre do medo. Não porque você nunca mais vai sentir medo, mas porque sentir medo, você não vai mais ter medo de sentir medo, porque ele não vai necessariamente dizer nada a respeito de você. Que não seja mais uma emoção humana que emerja. Agora, chupa essa manga. Pega agora tudo que te apavora. Pandemia, perder o emprego, não ter segurança material, não ter segurança emocional, e põe sob essa luz. Quem é a gente quando a gente não está preso no drama? O que nos resta? Vou contar para vocês o que nos resta, embora só contar não resolva, né? Porque isso só... com sorte eu estou estimulando a curiosidade de vocês, porque é só onde eu posso ir. Resta todo o resto. Resta todo o resto do universo. Todo o resto. Todo. É isso que resta. Então, gente, o convite que eu quero fazer para vocês, e nós vamos meditar agora, é que quando a gente medita, significa não reagir, não faça nada, é a meditação do não fazer nada, você começa a ver os seus padrões mentais, as suas histórias.
Você sente a emoção, daí você vê a história atrás dela e você vê a falta de realidade, de chão que essa história tem, porque ela está calcada no nada. E quando isso acontece, você começa a parar de reagir. Na vida aqui no Todo Dia funciona mais ou menos assim, ó. Eu tô lá sentada, né? Vou aqui dar exemplo de relação, porque relação é uma coisa que diz. Tô lá sentada com meu marido e de repente ele fala alguma coisa que dispara a história em mim. Algo que me provoca. Aí algo em mim está vendo aquilo. Nossa, disparou essa emoção. Estou sentindo tal coisa. Aí como eu já medito há um tempo, eu vejo, eu falo, já sei, esse é meu padrão. Essa é a história que eu conto pra mim desde quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Aí aquilo faz assim, ó, na minha frente, daí morre. Eu não faço nada com aquela provocação, porque ela não foi uma provocação em primeiro lugar. E mesmo que ela tenha sido, porque por algum motivo, que eu não sei qual é, ele precisou me provocar, eu posso não comprar isso. E o momento, e aquilo passa, sem drama, sem... Aí alguém vai perguntar, nossa Simone, mas isso é viver eternamente no outono? Não é. Não é. A parte nossa que vive no outono é a parte humana que precisa de segurança, porque como seres humanos a gente precisa, né? Segurança, algum nível de segurança. É a parte humana. E daí a parte sobre-humana de nós, que é aquela que está explorando a vida, especulando, encantada, né? Encantada com a maravilha de existir, da vida a cada instante, não importa qual é o conteúdo que a vida está trazendo para mim, se nesse momento é uma provocação do outro, ou que eu estou experimentando uma provocação do outro, ou se é um orgasmo cósmico, não interessa, porque eu estou aqui apreciando a beleza de estar vivo. Percebe? Isso nos infunde de beleza, de gratidão, de gostosura. É inhame, é uma energia gostosa. Mesmo que a gente esteja vivendo um momento de tristeza, né? Um desafio, ó, tô acabando de me recuperar do Covid. Né? Me pegou uma gripe forte, que eu, na verdade, assim, eu já tive gripe forte antes, nunca demorou tanto para o meu corpo se restabelecer, né? Tá demorando 2 semanas aqui para mim. Mas tem uma apreciação disso, na beleza do corpo estar batalhando. Percebe, gente? No início do processo é muita dor. Pode ser, Sônia, mas eu vou te dizer qual é a dor que eu acho que está lá. A dor é que dói a gente. É um tipo de morte que a gente experimenta. A gente experimenta a morte de quem nós não somos. Mas a gente julgava ser, né? E a morte sempre vem com uma perda, né? Mas ela também sempre vem com um ganho. Nunca ninguém contou isso pra gente, né? Mas vem. Porque a morte de uma coisa é o nascimento de outra coisa. Que a gente, na nossa cultura, pelo menos, a gente não enfatiza. Né? A gente só enfatiza a perda. Porque a gente vive uma cultura que ainda está pautada e direcionada pelo ego. Né? É perda. Agora, imagina nessa luz, gente, ênfase não é evidência. Imagina se a gente tem essa clareza quando você for discutir política, né? No mundo que a gente está tão polarizado hoje. Imagina essa clareza quando você for discutir religião. Não deixa, para de ser a seu respeito. Você está discutindo uma coisa, você pega a ideia, põe ela aqui na sua frente e vamos todos nós olhar para ela. E vamos ver o que cada um de nós pode contribuir da perspectiva de onde cada um está vendo essa ideia aqui, ó. Imagine que conversa construtiva sobre políticas públicas, por exemplo, nós poderíamos ter. Mas a gente não consegue passar do lugar hoje da polarização. Qual é? Ou é a minha vida ou é a sua, ou é a minha identidade ou é a sua. Não é diferente de orc brigando com elfo do filme de ontem. É a mesma coisa. Está polarizado. Aonde está a verdade? Ninguém nem quer saber, não é a respeito da verdade. Não é a respeito do que cada um pode contribuir, é a respeito da defesa da minha crença e da minha emoção, porque a minha emoção é tão intensa que eu sou capaz de matar e morrer por ela. Pronto. Não preciso de mais nada. Não é? Então, assim, por isso que eu falo que isso está muito atrelado à maturidade humana. Nós estamos falando aqui a conversa de gente grande, a nossa capacidade de nos detacharmos
separar, dissecar o que é do que não é, pra gente poder agir no que é, percebe? Daí a gente pode agir, daí a gente tem capacidade de resposta. Por quê? Porque eu não vou ficar aqui brigando numa luta quixotesca com um moinho de vento que não existe. Não é? Eu não vou ficar aqui gastando uma bruta de uma energia, deflagrando uma discussão com meu marido porque ele falou um negócio que eu interpretei como uma provocação, que não necessariamente era, mas se fosse eu também posso simplesmente não deixar que isso... E pronto, eu não gasto uma energia enorme. E aí para onde vai minha energia? Se eu não estou gastando uma energia enorme achando pelo em ovo, aonde eu vou investir minha energia, gente? Que tal numa live de meditação no domingo de manhã? Não é? Que tal apreciando a beleza de estar aqui? Porque isso vai embora, né? Cada dia é sempre o mesmo dia. Danilo me pergunta se com o tempo vai ser uma reação automática. Danilo, não é uma reação automática, mas eu entendo o que você está falando. E a resposta é sim. Mas não é porque é uma reação automática, é porque é um modus vivendi. Você mudou sua maneira de viver. Você está vivendo de outro lugar. Entende? Então, seria uma reação num outro paradigma ou uma capacidade de resposta diferente que, como passa a ser quem você... Primeiro é o que você faz, depois vira quem você é. É isso. A resposta para a sua pergunta, se eu entendi ela, é isso. Você não para, não te move mais. As emoções movem através de vocês, mas ela não move você. Percebe? E a capacidade do ser humano de sentir emoção é uma coisa maravilhosa. De novo, ela move o mundo, gente. Para que a gente vai para um parque de diversão? Para que a gente viaja? Não é? Para que a gente quer ter a emoção de comprar uma coisa nova, ou de fazer uma amizade, ou de se apaixonar, ou de estar desafiado num projeto novo de trabalho? Elas movem o mundo. Mas se você consegue com que ela mova o mundo, mas não se mova no processo, você começa a responder para a realidade como ela é e não como você aprendeu que ela fosse. E isso significa absoluta liberdade, que é aterrorizante num primeiro momento, mas eu, pelo menos, não quero viver de nenhum outro jeito. Tá bom? Vamos lá meditar, amores? Espero ter contribuído para as reflexões de vocês, tá bom? Não precisa acreditar em mim. Aliás, por favor, não. Eu não quero que vocês acreditem em mim. O que eu quero convidar vocês é trilhem o caminho. O caminho não pode ser trilhado por ninguém mais. Tem uma coisa entre... Sabe quando você está aprendendo equação de matemática bem difícil, o professor está lá fazendo e você... Ai, claro, faz todo sentido enquanto está lá na lousa junto com você. Aí você chega em casa, vai fazer o exercício sozinho, você... Então, é esse chegar em casa e fazer sozinho e passar pelo passo a passo, tá bom? E a meditação, por excelência, é o espaço que nos permite cultivar a capacidade de resposta. Você é capaz de não permitir que as emoções te movam, porque daí você tem clareza. E aí você pode responder diante com toda a sua caixa de lápis de cores, e não só com uma, compulsivamente. Você tem todas. Que cor é melhor aqui, agora? Ok? Lição de casa meditar? Olha, Alfredo, eu acho. Existem outros caminhos onde a gente pode desconstruir o que não é verdade, né? A autólise espiritual é um deles, é um caminho que trabalha muito com a mente. Mas todos eles vão passar por desconstrução, né? A meditação me parece que é um caminho muito imediato, né? Como é que eu trabalho meditação? A gente vai imediatamente, quer dizer, meditação não dual é o quê? A gente vai imediatamente para aquela dimensão na qual a gente já é tudo isso, além do nosso drama. E a gente fica lá. A gente começa a criar momento, não é? A criar densidade espiritual, que é o que eu chamo, tempo em não reagir, tá bom? E aí vocês vejam o que acontece na vida de vocês, né? 20 minutos por dia, maravilhoso. A gente vai fazer menos aqui porque, claro, de novo, eu me excedi aqui no tempo, mas lá no site do Saber Evolutivo tem meditação da prática do tudo bem, do não fazer nada. São 20 minutos de prática, faz todo dia. E vê o que acontece na sua experiência, gente.
tá bom? Não precisa, de novo, não confie em mim, ou em nenhum livro, ou em nenhum guru. Mate o Buda, mate o Cristo, o caminho é seu. Você tem mais do que condição de trilhar o caminho. Buda, Cristo, Guru, Eus, só estão lá para inspirar vocês. A coragem de coração, agir a partir do seu coração, porque o seu coração não vai dizer para onde, ele vai dizer quem. Ele vai te dizer quem você é. Tudo bem? Vamos lá então meditar? Então, postura meditativa. Deixe ir. Confie que tudo que eu falei, qualquer coisa que seja importante para vocês, vai voltar. I am. Exato, Alfredo. I am. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Eu sou o que eu quiser. Eu sou tudo. Ou nada. E é a mesma coisa. O tudo e o nada é. Bom, vamos lá dar conta dessa liberdade, então? Muito bom. Então, fechando os olhos, se você preferir meditar de olho aberto, então mantenha um ângulo de 45 graus. Vamos ficar uns minutos em silêncio. Respire, expire, deixe ir. Tem um segredo profundo da meditação. Ele não é profundo porque ele está escondido, ele é profundo porque ele é muito óbvio e a gente não vê. De tão perto que ele é. Se você relaxar, o que sobra é a realidade como ela é. O que a gente chama de eu é uma contração. Se você relaxar a contração, o que sobra é o que é. Nós somos como peixe procurando por água, sem saber que a gente está imerso nela. Por isso, a única coisa da meditação, a única instrução é relaxe. E se você se pegar contraindo, relaxe em volta da sua contração. E se você se pegar questionando se você está fazendo certo e errado, relaxe em volta do seu questionamento. E se você se pegar se julgando, relaxe em volta do seu julgamento. Relaxe, porque relaxado é a sua verdadeira natureza. Porque quando a gente está completamente relaxado, o universo e nós somos um. Não existe fora de você, portanto não existe nada que te ameace. Eu e o todo somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e você somos um. A única instrução da meditação é relaxar. E relaxar é imediatamente disponível. Você não tem que aprender a ser quem você já é. É só desaprender a ser quem você não é.
E para isso, relaxe. Relaxe em volta de qualquer coisa que emerja na sua experiência. Inclusive o oposto de relaxar. É tão obscenamente simples. Que a gente tem dificuldade em fazer. E tá tudo bem. Você tá exatamente onde você tinha que estar. Pelos motivos que você tinha que estar. Tá tudo bem. Note. Observe como nesse instante tá tudo bem. Não tem nada de fato te ameaçando. E nem quando o dia da morte desse corpo chegar, vai ter nada de fato te ameaçando. Porque você não é seu corpo. Você é antes dos seus pais nascerem. Acesse a parte de você onde já está tudo bem e sempre esteve. Ela está sempre aí. Porque ela é uma dimensão da sua existência. Você existe nessa dimensão, é isso que eu estou dizendo. Já existe. Você não precisa fazer nada. Muito bem. Vamos voltando devagarinho. A meditação foi curtinha hoje. Amores, obrigada, como sempre, pelo seu carinho, sua presença. Eu falo sempre isso, juntos a gente entorta o campo. A gente cocria a realidade. Cocriem a realidade, orientados a partir dessa dimensão. Vocês vão ver. Obrigada, foi curtinha, mas valeu, né, Danilo? Obrigada. Vocês vão ver. Não precisa acreditar, não precisa de crença. A vida não precisa de crença. Você não precisa de religião, você não precisa de nada. Você é a tempestade, a religião, a crença, o todo. Senta ali, relaxa e veja. Veja o que é. Tá bom? Ótimo domingo para vocês. Carol, tô com saudade demais da conta. Não, eu tô com saudade do mundo, quero abraçar bastante. Tô cheia de anticorpos agora. E espero de verdade que a gente possa fazer muito, se abraçar bastante, se beijar bastante, celebrar muito a vida. Celebrar nossos momentos de dor, de comunhão, de alegria juntos. Que é breve, gente. Bem, vai assim, ó.
que a gente possa honrar. Ok, Márcia? Obrigada pelas suas perguntas. Questionem tudo. E aí, sentem e ouçam a resposta. Tá bom? Um beijo abraçado. Fiquem bem, ótimo domingo, ótima semana. Se inscreve aí para minha Masterclass. Vamos ver se a gente faz um mega público para poder viver, né? Co-criar esse mundo juntos. Né? O planeta merece, as pessoas que a gente ama merecem, nós merecemos o melhor que a gente possa alcançar. E é muito mais do que a gente está fazendo. Ok? Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.